Olá pessoal, querem estar bem informados sobre tudo o que vai acontecer em Coração Indomável? Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar seu gostei. Segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021. José Antônio diz a Esther que Maricruz terá que deixar a fazenda e ficará na absoluta ruína. Esther sorri e diz que a morte de Lúcia será vingada. Esther informa Simone que Maricruz será colocada para fora de sua fazenda. Na mesa, Simone pede a Otávio e Miguel que brindam com o champanhe, porque Maricruz ficará desalojada. Maricruz diz a José Antônio que terá que ir embora para bem longe quando for despejada, e ele se oferece para ir com ela. Otávio, incomodado, diz a Simone que irá atrás da Maricruz e sai. Moraes diz a Vargas que fará todo o possível para defender Maricruz, já que a ama. José Antônio diz a Maricruz que se separar de Esther se ela aceitar se casar com ele. Ela se ofende e recusa a proposta. Moraes diz a Vargas que nem ele e nem ninguém desalojará a Maricruz. Simone diz a Miguel que seu casamento com Otávio é um fracasso. Na casa de Maricruz, Otávio diz que ela jamais voltará a passar fome e dificuldade. Simone sofre com fortes dores na cabeça. Otávio se oferece para ajudar Maricruz, mas ela se nega, dizendo que a ajuda seria feita com o dinheiro de Simone. Nazário diz a Mudinha que quer falar com José Antônio. Ela olha e sai correndo assustada. Miguel vai até a fazenda de Maricruz à procura de Otávio. Ofélia diz a Miguel que Simone quer se divorciar de Otávio. Mudinha, por sinais, fala para a Santa que está assustada, mas ela não consegue entender. Simone diz a Otávio que eles se divorciarão. Otávio diz a Miguel que aceitou o pedido de Simone. Miguel diz para Otávio para ele pedir perdão para ela e que ele negue o divórcio. Santa diz a Maricruz que Mudinha está muito assustada. Nazário ensinou para José Antônio saber que foi ele quem roubou os gados de Maricruz. Simone diz a Ofélia que depois das fortes dores de cabeça, perdeu a visibilidade de um dos olhos. Ofélia diz a Otávio que está ocorrendo com Simone. Maricruz permite que Perico veja Mudinha. Otávio diz a Miguel que seu caso com Simone foi um grande erro. Perico pede a Deus que cure Mudinha, e assim for-se ele se casará com ela e aceitará a criança que espera como seu filho. Maricruz pergunta a Perico sobre a sua situação com Natasha. Maricruz diz a Perico que se ele não está disposto a amar Mudinha como ela merece, que ele a deixe em paz. Terça-feira, dia 12 de outubro de 2021. Maricruz pergunta a Perico se ele gostaria de viver para sempre com Natasha. Perico diz a Maricruz que sente um pouco de rancor de Natasha. Álvaro diz a Romano que deverá falar com executivos da empresa de mineração sobre a desapropriação do realengo e da fazenda da Maricruz. Simone esconde sua condição de ter perdido a visibilidade de um olho. Álvaro propõe a Maricruz que contrate um advogado e lute para não perder suas terras, ainda que isso custe o emprego dele. Maricruz o questiona sobre seu interesse em ajudá-la. Álvaro diz que apenas quer que ela se sinta protegida. Maricruz fica com uma boa impressão de Álvaro. José Antônio diz a Simone que tem um negócio para oferecê-la. Santa diz a Maricruz que Mudinha tem se negado a tomar seus remédios se não for Perico que os dê. José Antônio pede a Simone que o permita viver junto a Esther em sua fazenda. Simone diz que ali ele não poderá roubar como faz com Maricruz. Simone pergunta a José Antônio se ele sabe se Otávio e Maricruz são amantes. Maricruz diz a Jaime que em breve estarão desalojados e propõe que eles lutem junto para que isso não ocorra. Simone aceita José Antônio e diz que quando ocorrer o desejo de Maricruz, ele deverá vigiar os movimentos de Otávio. Na fazenda de Simone, Otávio culpa José Antônio pelos roubos que Maricruz sofreu. Ofélia diz a Otávio e Miguel que Simone não quer comer com eles. Otávio pede que diga a ela que se ela não for, ele irá embora para sempre da casa. Simone diz a Otávio que está ficando cega. José Antônio teme que contem os seus roubos para Maricruz. Maricruz pede a Moraes que não se oponha na sua luta para defender a fazenda. Moraes promete a Maricruz que não fará objeção à sua luta para proteger a fazenda. Simone diz a Ofélia e Otávio que não está mais vendo nada. Rivera diz a Santa que é provável que a sua andança pela fazenda, Maricruz acabe descobrindo os roubos de José Antônio. Miguel diz a Ofélia que a cegueira de Simone é psicológica.
O oftalmologista diz a Otávio que as dores que Simone sente na cabeça pode ter afetado os nervos ópticos e que o dado pode ser irreversível. Santa aconselha Maricruz a se casar de novo. Natasha diz a José Antônio que está apaixonada por ele. Quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Otávio não quer se afastar de Simone, pois desconfia que o seu problema no cérebro seja grave. Maricruz diz a Santa que está interessada em Álvaro. Maricruz e Álvaro passeiam pelo campo e provoca ciúme em José Antônio. Otávio fica incomodado ao saber que Maricruz está namorando e vai procurar por ela. Santa avisa Maricruz quando ela está comendo com Álvaro que Otávio a espera na porta. Maricruz pede que avise para que ele siga esperando. Maricruz se desculpa com Otávio, dizendo que demorou, pois estava comendo a sobremesa com Álvaro. Simone, com o bebê nos braços, tem uma forte tontura. Ofélia ajuda. Maricruz apresenta Álvaro a Otávio. Simone pede a Ofélia que não diga nada sobre suas tonturas a Otávio. Otávio pede a Maricruz para ver sua filha. Maricruz autoriza a ir buscá-la, enquanto eu continuo conversando com Álvaro. Ele se retira e Otávio mostra que está com ciúmes. Ele a questiona sobre estar ali apenas para comprovar que ela já está com outra pessoa. Maricruz diz a Otávio que Álvaro é um bom homem e ajudará a resolver o assunto do despejo. Otávio diz a Maricruz que não abrirá mão da Lupita e jamais permitirá que ela tenha o padrasto. Maricruz diz que já está apaixonada por Álvaro. José Antônio oferece dinheiro para Nazário para que ele evite que Álvaro volte à fazenda de Maricruz. Álvaro diz ao padre que tem intenções de algum dia se casar com Maricruz. Otávio diz a Maricruz que se ela pedir para ele se divorciar, ele o fará para poder casar com ela. Ofélia avisa Otávio das dores e tonturas que tem sofrido Simone. Ele pensa que essa situação não tem direito de deixá-la. No campo, José Antônio beija Mudinha à força. Ela consegue se esquivar e sai correndo. Mudinha chega correndo em sua casa e abraça Juanita. Otávio diz a Miguel que jamais poderá esquecer Maricruz. Maricruz diz a Santa que irá fugir com Otávio. Otávio arruma suas malas. Simone lhe diz que está sem condição de andar e se sente muito mal. Quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. José Antônio diz a Maricruz que Álvaro está enganando e que ele é o único que pode ajudá-la. O doutor diz a Otávio que é provável que Simone tenha um tumor no cérebro. José Antônio diz a Maricruz que Otávio nunca vai amá-la como ele a ama. Miguel diz a Otávio que se Simone morrer, ele se tornará um homem milionário. Na fazenda de Maricruz, Miguel a diz que Simone corre risco de vida e exige que Maricruz a deixe em paz. Perico diz a Santa que alguém beijou Mudinha à força e que ele a pediu para que mostre quem foi. Miguel diz a Maricruz que Otávio irá ao encontro dela. O neurologista confirma a Otávio que Simone tem um tumor e que está crescendo e que pode matá-la. E Simone pergunta a Otávio se foi constatado algo ruim nos seus exames que realizaram e ele responde que não. Simone diz a Otávio que saindo da clínica irá para fazer seu testamento. No quarto de Otávio no hotel, ele diz a Maricruz que não pode abandonar Simone nas condições em que ela se encontra. Maricruz diz que não esperará e buscará outro homem, e eles se despedem triste. Maricruz diz a Santa que Álvaro será o novo pai de Lupita. José Antônio diz a Esther que eles precisam garantir um lugar na fazenda de Simone. Nazário diz a José Antônio que vingará a morte de Eusébio. Ofélia suspeita que a doença de Simone não seja apenas dos nervos. Santa pergunta a José Antônio se ele fez algo contra a Mudinha. Ele nega. Perico diz a Natasha que tem uma namorada. Otávio diz a Ofélia que a doença de Simone não tem cura. Santa pergunta a Mudinha se José Antônio foi a quem beijou. Mudinha confirma. Natasha se insinua para Perico. Santa pensa que não é o momento para dizer a Maricruz que José Antônio quem beijou Mudinha à força. Natasha diz a Perico que José Antônio foi quem se impôs entre eles e propõe que eles tomem banho no rio. Maricruz diz a Santa que quando descobrir quem abusou de Mudinha, será melhor não contar a Perico. Otávio diz a Miguel que terminou definitivamente qualquer tipo de relação com Maricruz e que nem voltaram a se ver. Natasha diz a Perico que deseja pintá-lo novamente e ele aceita. Simone diz a Ofélia que Otávio tem tratado como uma pessoa inválida.
Sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. Santa diz a Perico que Mudinha não comeu porque ele não estava na fazenda. Quando o vê, Mudinha o abraça fortemente e Perico pensa em Natasha. Simone diz a Ofélia que duvida estar doente dos nervos. Simone diz a Esther que em sua fazenda sempre haverá espaço e trabalho para José Antônio. Perico diz a Santa que já não quer mais seguir sendo o namorado de Mudinha. Esther diz a José Antônio que ele poderá voltar a trabalhar na fazenda de Simone, mas como peão. José Antônio se nega a voltar a ser peão. Otávio diz a Simone que José Antônio está ligado à ruína de Maricruz. Álvaro diz ao padre que brevemente pedirá Maricruz em casamento. José Antônio diz a Maricruz que Perico retomou sua relação com Natasha. Otávio diz a Miguel que deveriam devolver a Maricruz o dinheiro que ela pagou pela fazenda Narvaz. José Antônio diz a Maricruz que irá trabalhar na fazenda de Simone. Simone pergunta a Otávio por que ele mudou tanto com ela, e eles conversam e diz que deseja devolver a Maricruz o dinheiro que ela pagou pela fazenda. Nilda pensa que assim que morra Abelardo, poderá ir atrás da sua filha. Simone diz a Otávio que não dará absolutamente nada do seu dinheiro a Maricruz. Maricruz interrompe Natasha quando ela pinta Perico. Ele prontamente diz a Maricruz que já não pode ser mais o namorado de Mudinha. Maricruz diz a Perico que se ele não visitar Mudinha, ela morrerá pouco a pouco. Miguel diz que procurará alguém disposto a matar Maricruz. Perico aceita visitar Mudinha. Natasha diz a Perico que não quer que ele volte a ver Mudinha. Simone diz a Miguel que está preocupada com a atitude de Otávio e já que não tem bebido muito. Perico diz a Natasha que não pode deixar de ver Mudinha, pois ela poderia morrer. Natasha diz que se ele for, ela irá atrás de outro homem. Perico decide não ir atrás de Mudinha. Santa diz a José Antônio que Maricruz se casará com Álvaro. Miguel diz a Simone e Otávio que Maricruz se casará. José Antônio diz a Santa que Maricruz amará Otávio até morrer. Otávio comenta com Miguel que se o casamento da Maricruz for verdade, ela tomou uma boa decisão. Otávio se zanga com os comentários de Simone quando a Maricruz. Otávio chega à cafeteria onde estão Álvaro e Maricruz e os interrompe. Otávio diz a Maricruz que devolverá a ela o dinheiro pela compra da fazenda Narvaz. Otávio pergunta a Maricruz se ela já encontrou alguém com quem se casar. Simone diz a Ofélia que sabe que Otávio nunca se esquecerá de Maricruz.